Continuando nossos estudos sobre propaganda, o artigo 2º da resolução que nós estamos estudando diz que não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam um pedido explícito de votos, quer dizer, não é nem o implícito, o explícito, a menção a uma pretensa candidatura, a exaltação de qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que aí a lei enumera vários, que poderão ter a cobertura dos meios de comunicação social, inclusive pela internet. Ora, reparem, né? Isso está na Lei 9.504, também no artigo 36A, caput, inciso 1 a 6 e parágrafos, como referido aqui no texto da resolução. E aí a resolução e a lei, né, no caso a lei que balizou, né, a normatividade da resolução, tem uma amplitude muito significativa em relação à propaganda que antecede o dia 16 de agosto. Tanto é que se diz até que hoje a propaganda antecipada não é nem mais punida. Eu discordo desse posicionamento porque nós temos que ter cuidado com as circunstâncias fáticas locais. Por exemplo, se tem uma placa, um cavalete, um cartaz na rua pedindo votos antes do dia 16 de agosto, é evidente que nós estamos diante de uma propaganda antecipada, que sujeitará aqueles infratores, tanto quem divulgou como o beneficiário, a uma multa. Mas a lei realmente aqui criou um leque, né, uma via ampla de liberalidade, né, permitindo diversas cenas e atos que não caracterizam a infração. Por exemplo, o inciso 1º diz: a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e televisão o dever de conferir um tratamento isonômico. Quer dizer, a televisão tem que chamar aqui os candidatos em disputa para dar o tratamento isonômico para não beneficiar uma determinada candidatura, mas nesse programa, nessa entrevista, é claro que ele vai expor as ideias dele e isso não seria uma propaganda antecipada. Ou seja, fica difícil de punir hoje alguém por esse fato, considerando aqui a liberalidade que a lei conferiu nas campanhas eleitorais. Por exemplo, é possível realizar encontros, seminários, congressos, aí a lei diz, mas tem que ser em ambiente fechado, tem que ser custeado pelos partidos. E para tratar de organização dos processos eleitorais, das discussões das políticas públicas, quer dizer, você não pode ter um seminário ou um congresso em ambiente aberto, né? É isso que a lei está dizendo. Também é possível a realização de prévias partidárias. Prévias partidárias seriam consultas aos filiados e convencionais futuros sobre como eles deveriam se posicionar sobre uma futura pré-candidatura. E a respectiva distribuição de materiais, quer dizer, informativos, cartilhas, etc., das pessoas que participarão dessa disputa. Outra coisa que não caracteriza é a divulgação de atos parlamentares e de debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos. Quer dizer, eu recebi uma carta de um deputado que pretende ser candidato na próxima eleição, ele não pediu voto na carta, mas está lá dizendo os atos parlamentares que ele praticou, né? Recebi um e-mail dessa natureza e aqui há uma tolerância pela nossa lei sobre esse aspecto. Divulgação também de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Aí, acredito eu que há uma liberalidade até excessiva, porque aqui é total liberdade de comunicação, né? Que acaba, vamos dizer assim, impedindo qualquer punição. Porque se o candidato divulga uma posição pessoal dele sobre uma questão política nas redes sociais, isso não é propaganda antecipada. Muito bem. A realização à expensa de partidos também, sempre custeado pelo partido, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido em qualquer localidade. E
por último, é vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e televisão das prévias partidárias, mas pode ter, sem prejuízo, da cobertura dos meios de comunicação. Quer dizer, não pode transmitir ao vivo, mas claro que os jornalistas vão fazer uma cobertura pela imprensa de como se realizou aquelas prévias partidárias, como foi a votação, quem foi escolhido, etc. Bem, nas hipóteses do inciso 1 e 6, são permitidos o pedido de apoio político, a divulgação da pré-candidatura de ações políticas desenvolvidas e das que se pretendem desenvolver. Quer dizer, aqui realmente fica muito difícil qualquer punição. O disposto no parágrafo 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da profissão. Bem, e aí o artigo 3º da resolução diz: é propaganda antecipada a convocação pelo presidente da República, pelo presidente da Câmara dos Deputados, do Senado, de redes de radiodifusão, no caso aqui, redes de radiodifusão, para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos e seus filiados. Nos casos permitidos de convocação das redes de radiodifusão, é vedada a utilização de símbolos ou imagens. Pois bem, aqui, portanto, está se proibindo, né, divulgação de atos que possam caracterizar uma propaganda política ou ataque a partidos políticos com essa convocação das redes de radiodifusão. Isso realmente tem uma carga de subjetividade que será examinada pelo Poder Judiciário Eleitoral, certo? Então, aqui tem que se ter todo cuidado para não incidir a multa, né, da propaganda, no caso antecipada. O artigo 4º diz que é vedada desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição, ou seja, de sexta-feira, né, a segunda-feira, porque a eleição é domingo, a veiculação de qualquer propaganda política no rádio e na TV, incluído, entre outros, as rádios comunitárias e os canais de televisão que operem em UHF, VHF ou por assinatura, e ainda realização de comícios ou reuniões públicas. E aqui a resolução foi buscar essa questão no Código Eleitoral, no artigo 240, parágrafo único. Agora, essa vedação não se aplica à propaganda eleitoral veiculada gratuitamente na internet, em sítio eleitoral, em blog, em sítio interativo ou social ou em outros meios eletrônicos e de comunicação do candidato ou no sítio do partido ou coligação nas formas do 57B. Quer dizer, na internet não haverá essa restrição de 48 horas antes até 24 horas depois da eleição, né? Porque isso só se aplicaria a rádio e televisão. Perfeito? E o artigo 5º diz que o juiz eleitoral é competente para as providências relacionadas à propaganda eleitoral, assim como para julgar representações e reclamações. E onde houver mais de uma zona, o TRE designará o juiz eleitoral que ficará responsável pela propaganda. Isso na eleição municipal, porque na eleição estadual e federal será o TRE pelos juízes auxiliares e no caso de propaganda do presidente e vice-presidente da República, objetivando essas candidaturas, o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Continuamos os estudos nas próximas aulas.